Então vamos ler o problema. Sobre um plano inclinado de ângulo θ variável, apoia-se uma caixa de pequenas dimensões, conforme sugere o esquema a seguir. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o plano de apoio vale 1, qual é o valor máximo de θ para que a caixa ainda permaneça em repouso? Então, se você fizer o diagrama de corpo livre, como você faz em qualquer plano inclinado, você vai ter que anormal e o peso, a componente do peso em y. Elas vão estar na componente em y, e você vai ter uma componente em x do peso que faz o movimento do corpo, né? Isso daqui eu já discuti em várias aulas, então por isso que eu já pulei para essa parte. O ângulo que é formado entre PY e P é igual ao ângulo do plano inclinado. Isso também eu já verifiquei em várias aulas sobre plano inclinado que a gente já teve. A diferença que tem nesse problema é que, como o corpo está tendendo a descer o plano inclinado e você tem atrito, você vai ter uma força de atrito aqui, nessa direção. Essa força de atrito aqui a gente vai chamar de F. Então pensa aí, eu quero saber qual vai ser o ângulo máximo para mover esse corpo. Na verdade, qual é o ângulo máximo que eu posso subir esse plano sem mover o corpo. Então primeiramente vamos calcular quais vão ser as componentes em x e em y do peso, para que a gente possa fazer as contas. Px, se você ver aqui, você traz esse cateto para cá, ele vai ser o cateto oposto a esse ângulo. Então Px sobre P, Px é o cateto oposto, P é a hipotenusa, tem que ser igual ao seno do ângulo θ, que eu vou chamar de T aqui. Já Py é o cateto adjacente sobre P, que é a hipotenusa, isso tem que ser igual ao cosseno de θ. Ou seja, Px é igual a P seno de θ, Py é igual a P cosseno de θ. Na direção y, eu não tenho movimento e, portanto, eu não tenho aceleração. O movimento acontece somente nessa direção aqui, x. Então, a soma das forças em y tem que ser igual a massa vezes a aceleração, que é zero. Portanto, a soma das forças é zero. Consequentemente, a normal tem que ser igual a Py. Não? Normal menos Py é igual a zero, então a normal é igual a Py. Ou seja, a normal é igual a P cosseno de θ. Saber a normal é importante porque a força de atrito é proporcional à normal, como eu já tinha falado para vocês. Já analisando em x, eu vou ter que a soma das forças em x vai ser igual a massa vezes a aceleração em x. Px tende a aumentar a aceleração, então Px, a força de atrito não, isso é igual a massa vezes a aceleração. Então, se a gente quer saber quanto é o ângulo máximo para que esse bloco não se mova, consequentemente essa aceleração em x aqui também vai ter que ser igual a zero. O Px é P seno de θ. O F eu ainda não sei. Então, se a gente isolar o seno de θ aqui nessa equação, porque a gente está procurando θ, né? A gente vai ter que seno de θ vai ser igual a força de atrito sobre o peso. Então, se eu quero o θ máximo, e você lembrar lá de trigonometria, quando o θ é igual a 90 graus, o seno é 1. Seno de 90 é 1. Então, quanto mais eu aumento o θ, mais eu aumento o seno de θ. Até chegar a 90 e aí ele começa a cair. Então, θ vai aumentar conforme o seno aumenta. Isso quer dizer que o seno de θ máximo corresponde ao θ máximo. Se o seno de θ máximo corresponde ao θ máximo, F sobre P, que é igual a seno de θ, também corresponde a θ máximo. Então eu tenho que achar F sobre a razão de F sobre P máxima. Se eu achar a razão de F sobre P máxima, eu acho o θ máximo. Como o P é constante, consequentemente eu tenho que achar a força de atrito máxima. Se eu achar a força de atrito máxima, eu acho o θ máximo.
A força de atrito máxima vai ser aquela força limite estática que eu tinha falado para vocês. Quanto mais eu aumento essa inclinação aqui, mais eu aumento a força de atrito até chegar a uma força de atrito limite estática, que é aquela força de atrito que, se eu superar, o corpo começa a se mover. Consequentemente, o F tem que ser igual ao μ estático vezes a normal, para eu achar o θ máximo. Então nessa equação aqui eu tenho que botar μ estático vezes normal para eu achar o θ máximo. A normal é igual a P cosseno de θ. P cosseno de θ dividido por P, os dois pesos vão cortar. Então eu acho que seno de θ é igual a μ estático vezes cosseno de θ. Consequentemente, se eu passar cosseno de θ dividindo, seno de θ dividido por cosseno de θ, isso tem que ser igual a μ estático. Seno de θ por cosseno de θ é tangente de θ, né? Tangente de θ. Isso tem que ser igual a μ estático. Então o θ máximo vai ser o valor cuja tangente de θ é igual a μ estático. O μ estático é 1. Para a tangente de θ dar 1, θ tem que ser igual a quanto? Se você lembrar lá, a única forma de tangente de θ dar 1 é quando o θ é igual a 45 graus. Então o θ máximo tem que ser 45 graus. Se eu passar de 45 graus, o bloco vai começar a mover. E com isso a gente finaliza o problema.